Então esse chamado é eficaz, ele é irresistível. O homem que está morto nos seus pecados, ele não pode resistir a esse chamado. E Deus vai efetivá-lo até o fim da vida do homem, com quem ele quer se relacionar com uma aliança de salvação. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Pode acontecer da pessoa vir à igreja e ainda não ter nascido de novo. Ela não ter um novo nascimento. Mas mesmo assim ela tem vindo à igreja, tem ouvido a palavra, pode até se tornar membro da igreja. Com o tempo ela pode se afastar, ela pode deixar essa comunhão com a igreja, pode até viver um período aí fora. Mas se Deus realmente predestinou ou escolheu aquela vida, antes que ela morra, o chamado a alcançará. E a graça do Senhor será irresistível para com ela. Ela não morrerá no estado de incredulidade e sem que tenha nascido de novo. Deus vai fazer com que a salvação alcance verdadeiramente essa vida. Por isso que nós não podemos julgar tão rapidamente a salvação da pessoa, porque a vida dela ainda não chegou ao fim. Diga, irmão Flávio. Pode ficar à vontade. Compreendei. O irmão Flávio fez uma pergunta muito interessante. Ele está perguntando, esse indivíduo que é chamado por Deus, necessariamente ele precisa ser introduzido ao corpo de Cristo, à igreja, não é isso? Ou ele pode morrer sem ser introduzido à igreja? Eu acredito que dependa do tempo. Se esse chamado acontecer e ele tiver um bom tempo ainda de vida, eu acredito que o Senhor, pela sua graça, vai trazê-lo à comunhão com a igreja, porque ele vai querer estar no meio daquelas pessoas que compartilham da mesma fé. Ele vai sentir a necessidade de aprender, ele vai sentir a necessidade de se edificar, de estar junto, né? de crescer na comunhão, de desenvolver os seus próprios dons, mesmo que não seja consciente disso ainda. Mas essa necessidade do corpo, ela é algo que o Senhor ele coloca no nosso coração e Ele vai tratar conosco. O Espírito Santo vai nos trazer para essa comunhão. Mas pode ser que não haja essa possibilidade. Que o Senhor o chame, o salve. Ele ouviu a palavra em algum momento da sua vida, ele ouviu o Evangelho, ou ele leu a Bíblia, ou ele ouviu no rádio, ou hoje em dia com a internet, né, ou de alguma forma, ou quando criança foi pregado o Evangelho para ele. E no momento da vida dele, mesmo que o Senhor não o traga para a comunhão, porque vai levá-lo logo, depois dessa obra de salvação, o que eu quero dizer a vocês é que ninguém é salvo sem que a obra de salvação seja realizada na vida dele aqui, neste mundo. Vocês estão entendendo? Ou não? Ninguém poderá dizer que é um salvo sem que a obra aconteça aqui. Lembra do ladrão na cruz? Então, um foi e outro não. Então, o Senhor vai. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo que ele não tenha, e aí quem perde é ele, né? Porque ele não teve a oportunidade de viver como igreja, ele não teve a oportunidade de crescer nos dons, ele não teve a oportunidade de servir como deveria, como nós muitas vezes perdemos essa oportunidade, porque nos dedicamos tantas coisas aí fora e perdemos essa grande oportunidade que Deus nos dá para crescermos em Cristo como igreja. Diga, irmão Marcos, pode perguntar. Acho que eu consegui, Flávio, não sei se eu consegui responder. Irmão Flávio, ou irmão Marcos, foi resgatado, sim. Sim, ele não era um salvo. Ele demonstrou que, provavelmente, é claro que a gente fica, mas foi tão simples, é porque a gente é que complica a questão da fé, né? Como se nós tivéssemos que aprender toda uma teologia já, muito clara, muito profunda para a gente crer em Cristo. Mas a coisa é muito mais simples, o Evangelho é muito mais simples do que isso. Depois é que a gente vai compreendendo as coisas mais profundas. Mas também nós não sabemos se aquele ladrão da cruz teve a oportunidade de alguém falar de Jesus para ele. Também nós não sabemos disso. Ele estava preso, né? Ele era um criminoso. A fé, as notícias sobre Cristo se espalharam muito ali naquela região e devem ter chegado no ouvido desse ladrão.
Talvez ele tivesse o desejo no seu coração já de ter a oportunidade, talvez, de ouvir a Cristo. É só uma suposição, eu não sei. Mas ali na cruz, o que ele falou, o que ele expressou, é que realmente ele cria que Jesus Cristo era o Messias. Quando ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembre-se, ele creu que Jesus era o rei, o verdadeiro rei, enviado. Então, lembra-te de mim, mesmo que a compreensão dele de reino não fosse de reino celestial, mas ele entendia que Jesus era o rei que estava prometido para vir, o Messias, o Salvador. Pois não, irmã Terezinha? Sei. Tá, não tem problema. Tá. A irmã falou do filho dela que faleceu, né, sem ter sido batizado nas águas, né, sem ter tido uma firmeza muito grande. Passou um período na igreja, depois era alcoólico, e aí voltou, caiu novamente na questão do álcool, né, e ficou assim, meio que numa situação difícil, né, não totalmente no mundo, mas ficou lá e cai. Claro, se ele ouviu o Evangelho e conheceu o Evangelho, ele pode ter tido seu momento de fraqueza, mas o Senhor tratou com ele. O que nós cremos é que o chamado eficaz, se Deus tem um propósito salvífico na vida de alguém, Ele vai salvar aquela pessoa. Entendeu? Se Ele tem um propósito, Ele salva. O batismo, Ele não salva. O batismo é apenas uma expressão de que Cristo fez uma obra em nós. Você expressa e, ao mesmo tempo, você confirma a sua aliança com Deus através do batismo. Você está confirmando ali que você é de Cristo, que Cristo fez uma obra na sua vida, mas não necessariamente você precisa do batismo para ser salvo. Quem salva é Cristo. Então o ladrão da cruz não foi batizado e foi salvo. Quando Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nem o ladrão da cruz e nem muitos foram batizados e creram em Cristo, porque a salvação é Ele, é a morte dele pelos nossos pecados. O batismo e a ceia são sacramentos que servem para a nossa edificação, para fortalecer a nossa fé e para expressar a nossa aliança, a aliança que nós temos com Deus. Mas se a pessoa não participou disso, isso não impede ela de estar com Cristo eternamente na glória. Amém? Então Paulo, ele está dizendo aí, volta para Gálatas, ele está dizendo que eles estavam deixando aquele que tinha lhe chamado eficazmente. Aí você diz, mas como é que Deus chamou eficazmente os Gálatas? E ao mesmo tempo os Gálatas estão abandonando agora a Deus para servir outro, para serem fiéis a outro evangelho. Vocês estão entendendo? É que Paulo, ele não deixa de exortar, e nós não devemos entender que o fato de termos sido alcançados pela graça, isso vai impedir Deus de usar as pessoas e de cobrar de nós que nós cuidemos da nossa própria vida e da nossa própria fé. As exortações sempre virão, embora saibamos que Deus usará todas as coisas para cooperar com essa obra salvífica em nossas vidas, até mesmo as situações dolorosas e difíceis, e até mesmo nossas quedas, nossos fracassos. Então o que Paulo está dizendo aqui é que admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aí ele vai dizer que esse evangelho, esse outro evangelho, não é o evangelho verdadeiro. Veja verso 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quem são esses que perturbavam os Gálatas? Deixa marcado só para você memorizar, Atos 15. Vai em Atos 15, versículo 1. Alguém leia, por favor, Atos 15, 1. Depois volte para Gálatas, rapidinho, dê só um pulinho lá e volte. Atos 15, verso 1. Que diz? Vocês estão entendendo como... Vocês entenderam o que esses homens ensinavam? Então Paulo está combatendo justamente esses irmãos aqui. Porque Paulo não começou pregando o evangelho
aos gentios, oficialmente, quando ele saiu de Antioquia. Lembram que ele foi consagrado, mas Barnabé? Então ele não saiu oficialmente ali, mantido pela igreja, abençoado pela igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja dos gentios. E ali ele foi para a sua primeira viagem missionária. E nessa primeira viagem missionária ele não alcançou ali Antioquia da Psídia, ele foi para o Chipre. Aí navegou até Antioquia da Psídia, aí veio a pé voltando. Aí passou por aquelas cidades, né, Icônio, Derbe, Listra, vocês lembram? Então, passando por ali, as pessoas foram se convertendo. Deus foi usando Paulo e Barnabé. Milagres aconteceram. Pessoas, um aleijado, ele foi curado. Então, houve uma grande obra de Deus através daqueles homens. Lembram disso? E ele foi instituindo presbíteros e diáconos nessas igrejas. Essas igrejas, depois, elas foram visitadas por esses falsos cristãos, esses judeus cristãos, que estavam dizendo que só Jesus Cristo não era o suficiente para salvar. Então aqui, olha, Atos 15:1 diz, como nossa irmã Márcia leu, alguns indivíduos que desceram da Judéia, veja, eles saíram de Jerusalém, provavelmente, desceram da Judéia, aqui ele está usando o termo geográfico, não no sentido de localização, porque da Judéia para a Galácia não é descer, é subir. Em termos de localização, é sair de uma região mais ao sul e ir para o norte. Então é subir. Mas em termos de geografia, eles estavam descendo, porque eles saíam de um lugar alto para ir para um lugar mais plano. Então ele diz, eles desceram da Judéia e foram. E ensinavam aos irmãos, olha, são gentios. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ora, se Paulo já passou lá, dizendo que quem crê em Jesus Cristo, quem abraçar o Evangelho, quem crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, como é que esses irmãos agora estão visitando os lugares que Paulo passou, dizendo, olha, vocês aceitaram Jesus, então agora vocês vão ter que ser circuncidados. Vocês vão ter que cumprir com as exigências da lei de Moisés, se vocês quiserem ser salvos. É como se hoje em dia uma pessoa chegasse e dissesse, você crê em Jesus? Você foi batizado, irmão? E o irmão dissesse, não, ainda não. Então você não pode ser salvo. É a mesma coisa. Estão entendendo? Ou não? Irmão, você crê em Jesus Cristo? Você, sim, creio. Você já se arrependeu dos seus pecados? Sim, me arrependi. Eu creio que não há nenhum outro Salvador. Mas espera aí, você já participou da ceia? Não. Então você não pode ser salvo. Então essa mensagem não é uma mensagem bíblica. Não é uma mensagem verdadeira. Vocês estão entendendo, né? Esses irmãos faziam a mesma coisa. Irmão, você creu em Jesus? Crie. Mas se você não usa saia, irmã, então você não é uma salva. Você, meu irmão, você está usando bermuda? Então você não é um crente, não é nascido de novo. Então as pessoas sempre querem colocar, você não guarda o sábado? Então você não é um salvo. Vocês entendem? Você sempre, o homem tenta sempre, pelo seu próprio esforço, fazer alguma coisa para alcançar a salvação por si só. E a Bíblia diz, a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Nenhum homem pode ser salvo pelo seu próprio esforço, e também não pode acrescentar nada ao que Cristo fez. A salvação, irmãos, é pelos méritos de Cristo e somente pelos méritos dele. Nós não temos nenhum mérito, mas nenhum. Mas pastor, eu não devo orar, não devo ler a Bíblia, eu não devo me consagrar ao Senhor. Sim, mas depois que você é salvo, você só consegue fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Você não consegue fazer isso sem a graça de Deus. Ninguém consegue, irmãos, ter uma vida para Deus de oração, de leitura bíblica, de santidade, sem que a salvação tenha alcançado primeiro. Nós não somos santos para ser salvos. Nós somos salvos e aí a salvação envolve a santificação. A verdadeira salvação envolve a transformação de vida. Agora, eu não posso dizer que sou um salvo e tenho a mesma vida que eu tinha antes no pecado. Aí eu não posso dizer. Por quê? Porque a verdadeira salvação vai trazer uma transformação. O Espírito de Deus vai me levar a ser uma nova criatura, uma nova criação. Como ele diz aqui em Romanos 8, como nós lemos, nós fomos chamados para sermos conforme a imagem de quem?
A imagem de Cristo. E essa imagem não é a imagem externa, embora teremos futuramente um corpo igual dele, no sentido de ser um corpo glorioso e eterno. Mas a imagem de Cristo em nós é o seu caráter, são suas virtudes. É isso que o Espírito Santo vai trabalhando, por isso que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio. Essas coisas que Cristo perfeitamente vivia, é o que vai sendo gerado em nós. Vocês estão entendendo, irmãos? Então Paulo ele diz aqui, olha, vocês estão deixando aquele que vos chamou para outro evangelho que não é outro, porque tem alguns que estão perturbando vocês. Foram esses que desceram da Judeia, que tinha passado ali, o assunto já tinha sido resolvido, no concílio já tinha sido decidido que aqueles irmãos deveriam evitar a imoralidade, a carne sacrificada e o sangue, não o sangue da galinha cabidela, que isso é uma besteira. Eu não vou comer galinha cabidela porque não tem sangue. Aí como um churrasco mal passado que vem um sangue na carne. Isso é uma besteira. Como se isso tivesse alguma importância para Deus. A Bíblia diz que toda a comida, quando ela é recebida com ações de graças, a comida, ela quando é consagrada ao Senhor, não tem nada a ver. Nem tampouco o matrimônio. Paulo vai falar isso a Timóteo, que tinha algumas pessoas que estavam proibindo o matrimônio e alguns alimentos, para darem uma de espirituais, mas Paulo diz que eles eram hipócritas, e estavam fazendo isso para atrair as pessoas, ou persuadir as pessoas a eles mesmos. O que o texto de Atos fala sobre o sangue, é o sangue que era usado num sacrifício a outros deuses, a deuses pagãos. É participar do sacrifício, daquele sangue, e não você na sua casa está comendo galinha com cabidela, churrasco mal passado, seja o que for. Isso não tem nenhum valor espiritual, irmãos. Se você come sangue ou deixa de comer, isso vai servir para quê? Para nada. A Bíblia diz, Paulo diz que o alimento foi feito para o estômago, e o estômago para o alimento, e os dois não significam nada. Então as pessoas, essas coisas externas, elas têm uma aparência de santidade, mas muito cuidado, porque muitas vezes só tem a aparência. A verdadeira santidade, ela começa, olha, é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Aí as pessoas aprendem a mudar muito rapidamente. É muito fácil eu mudar a minha roupa e botar um paletó. É muito fácil a irmã botar uma saia comprida, deixar seu cabelo grande, deixar de colocar um brinco, alguma coisa, ou um batom, como algumas igrejas dizem que isso é necessário para uma mulher crente. Nós sabemos que isso não tem muita importância. Claro que nós defendemos aqui o bom senso, defendemos a modéstia, como Paulo mesmo fala, que as mulheres de Deus devem ter modéstia na sua maneira de se vestir. Mas o que nós entendemos é que algumas igrejas batem muito nessa aparência externa de santidade e esquecem que a verdadeira santidade é Cristo sendo formado em nosso coração. Aí a verdadeira santidade envolve o não mentir, todas aquelas características, aquelas ordens que estão na lei moral, no decálogo, é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Isso aí somente Deus agindo através de nós, né? Nos santificando e trabalhando em nossas vidas é que nós conseguimos. Os irmãos estão me entendendo, né? Isso sim, trocar uma roupa por outra é muito fácil. Botar uma Bíblia do tamanho de um tijolo debaixo do braço é simples. Aprender a cantar os hinos de cor na igreja, ser um porteiro da igreja, ter algum cargo na igreja, qualquer um pode ter. Agora, quando o Espírito Santo começa a fazer a obra do nosso coração, essas coisas elas são de menos. Não que elas não sejam necessárias, podem até ser para alguns. Mas o mais importante é quando o Senhor realmente transforma o nosso coração e a gente começa a abandonar o pecado, porque a gente ama a Deus, nós amamos a Deus, passamos a odiar o pecado, e a nossa vida começa a ser uma vida com um desejo totalmente voltado para agradar o Senhor, e não a nós mesmos, mas para agradar a Deus em primeiro lugar.
e abandonar aquilo que não agrada a ele. Essa é a diferença do coração do crente. Ele se preocupa com a vida dele, a vida que ele está levando diante de Deus, coisa que o ímpio não faz. O ímpio não está nem aí, irmãos. Mas nós que somos crentes, porque eu li aqui a história de Davi, enquanto eu não confessei o meu pecado ao Senhor, meus ossos secavam dentro de mim. Por quê? Porque Davi era crente, porque Davi amava a Deus, tinha ferido o coração de Deus com seus pecados, e ele estava completamente arrasado, enquanto a sua comunhão com Deus não estivesse, ele estava arrasado, ele estava doente, porque a sua comunhão com Deus não estava bem. E ele aqui confessa seu pecado, pede perdão a Deus. No Salmo 51 ele pede para Deus restaurar a alegria da sua salvação, porque Davi era crente. Agora o ímpio não está nem aí, ele peca, ele faz o que quer, ele pratica a iniquidade, sua consciência é completamente cauterizada, seu coração é endurecido, ele não tem temor a Deus. Ele pode vir para a igreja, sai daqui, já sai pensando no pecado que ele vai cometer lá fora. A palavra de Deus entra aqui, sai por um ouvido, sai por outro. Não tem temor nenhum, não está nem aí para nada, só quer satisfazer o desejo do seu coração, o desejo pecaminoso do seu coração. Sai da igreja pensando com quem vai adulterar, o que vai fazer, quem ele vai enganar, quem ele vai enrolar. Isso não é um crente. O crente ele sai quebrantado, pedindo a Deus misericórdia e graça, porque ele não tem conseguido viver conforme a vontade de Deus. Aí cada dia que passa nós entendemos que a salvação não depende de nós, depende somente de Cristo. Aí você acha que a circuncisão e o batismo vai salvar alguém? Não vai. Aí Paulo, quando sabe disso, diz: pelo amor de Deus, vocês estão deixando um evangelho que diz que somente Cristo é o Salvador, porque todos nós somos pecadores e não temos condições de ser salvos por nós mesmos. E chega esses camaradas aí para confundir a cabeça de vocês. E estão dizendo agora que somente Cristo não é o suficiente, mas você tem que ter Cristo e mais alguma coisa. Vocês estão entendendo, né? O evangelho deturpado. Veja aí o versículo 8. Gostei do comentarista quando ele disse o seguinte. Ele disse: primeiro, o evangelho ao qual os gálatas estão em processo de desvio é a perversão do verdadeiro evangelho. Segundo, é um evangelho diferente em qualidade daquele que Paulo e seus cooperadores haviam pregado. É o que ele diz no verso 8, leia comigo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema, maldito. Palavra hebraica ele usa aqui, né? Anátema. Mas anátema é maldito. Eu vou explicar a vocês o que significa ser maldito aqui. Então observe. Primeira coisa, os gálatas estavam deixando o evangelho verdadeiro para um falso evangelho. Segundo, Paulo diz que o evangelho também que eles estavam, para o qual eles estavam indo, é um evangelho diferente em qualidade daquele que Paulo tinha pregado. Terceiro, os gálatas mesmos haviam abraçado esse falso evangelho, então a culpa é deles. Embora os falsos mestres estavam ali para ensinar, mas a culpa era deles que eles estavam abraçando. Então, irmãos, muito cuidado, viu? Nós precisamos aprender a dizer não, a lutar pela verdadeira fé, pela sã doutrina, pela palavra do Senhor. Não fica achando porque está falando de Deus, que todo lugar está certo não. Ah, não, está falando de Deus ali, eu vou. Não vá nessa não, porque você pode se dar mal. Zele pela sã doutrina, pela doutrina verdadeira, saudável, bíblica. Nisso nós devemos lutar, porque o que nós mais temos hoje no nosso país, e o que mais temos de novas igrejas por aí, vários pastores, vários pregadores e mestres, é um verdadeiro fracasso e uma derrota para o evangelho. Aí, quando o crente, nós temos uma grande dificuldade hoje, como já dizia o falecido Dr. Shedd, né? Nós sabemos que um homem de um grande valor aqui no Brasil, nós tivemos o Dr. Shedd, Russell Shedd. Ele tem uma frase dele que ele diz, eu não sei bem a frase de cor, mas ele diz o seguinte, estava um dia desse, eu até compartilhei ela no Face, ele diz que hoje nós vivemos uma época em que a igreja, os irmãos não querem mais participar da escola dominical, não querem mais estudar a Bíblia, é uma época em que as pessoas querem tudo pronto. Sabe aquele
Cup Noodles, Cup Noodles, não é o nome? Eu espero que eu não esteja falando tão errado aqui a palavra. É aquele macarrão instantâneo, como o Matuto diz, um miojo que vem naquele pote, né, que você bota água quente. Não precisa fazer nada, só esquentar a água, e às vezes é muito para algumas pessoas. Esquenta a água, botou ali 3 minutos, está pronto aquele macarrão cheio de substância nociva, né, para a nossa saúde. Então, as pessoas não querem mais, sabe, os crentes de hoje não querem estudar a Bíblia, não vêm para a escola dominical, não vêm para um estudo bíblico, isso aqui era para estar a igreja cheia. Não é porque as pessoas estão trabalhando, não, hoje é feriado, viu? Hoje é feriado, então tem muita gente em casa, mas não vem, não, já descansou o dia todo, foi pouco, né? Vou descansar à noite também. Mas veja, poderiam estar aqui, é claro, alguns não podem. Tem filhos pequenos, tem uma série de coisas, tem uma série de dificuldades, hoje estão trabalhando. Mas observe, como é que nós vamos crescer no Evangelho, na doutrina saudável, aprender a palavra de Deus e estarmos seguros nesse Evangelho, se nós não estudamos e não conhecemos a palavra de Deus? Aí chega uma testemunha de Jeová, aí chega um mormon, conversa com você e você não sabe nem para onde vai. Você não sabe nem falar do seu Jesus, do seu Evangelho. Por quê? Porque você não estuda, você não lê a Bíblia, não sabe nem para onde vai. Se ele fizer perguntas a você, você se perde. Aí você me pergunta, pastor, mas é porque eu não sou pastor. Eu não estudo, não vivo estudando como os pastores estudam. Não, você tem condições de conhecer o Evangelho. Pedro diz que nós devemos saber responder àqueles que questionam sobre, que inquirem sobre a nossa fé. Será que você não sabe falar da sua fé para ninguém? Como você vai evangelizar alguém? Você não sabe dizer por que você precisa de um Salvador? Você não sabe dizer o que é o pecado? De maneira simples, não precisa você explicar, nem ter vários textos decorados não, mas um texto bíblico, que mostra que Jesus Cristo é o único Salvador, você sabe. Pastor, não sei, então vai ter que começar a estudar a partir de hoje. Tem que procurar saber. Irmãos, isso era, quando eu era jovem, a primeira coisa que acontecia quando a gente chegava na igreja, eu vou fazer 45 anos, então vamos dizer, há 25 anos atrás, há 27 anos atrás, quando eu cheguei na igreja, era comum os jovens dizerem, olha, você tem que estudar, você tem que vir para a escola dominical, você tem que entender pelo menos o plano da salvação. Embora fosse uma decoreba, e na minha cabeça a salvação ela dependia dos homens, né? Eles escolhiam o Senhor Jesus, nós sabemos que é Ele que nos escolhe, e que Ele vem até nós pela sua graça e nos alcança, mas mesmo assim, para Ele nos alcançar, o Evangelho tem que ser pregado a nós. Era normal a gente aprender, o líder da mocidade ficar no pé da gente. E aí, você sabe evangelizar? A gente saía para os hospitais, saía nas ruas nos dias de domingo, para pregar a tarde toda, para estar alegre no culto à noite. Eu pegava 2 ônibus para ir para a igreja, e eu ia para o culto de oração, eu ia para o estudo bíblico, eu ia para a escola dominical, e estou aqui, graças a Deus, vivo. A irmã Terezinha, a irmã Júlia, vem andando. Essas mulheres têm idade de ser a minha mãe, né? Com todo respeito, estou dizendo que vocês são muito velhas não, tá? Mas é com todo respeito, mas tem idade de ser a minha mãe. Se minha mãe estivesse viva, ela estava hoje com 70 e pouco, 78 a 80 anos. Né? Não é verdade? Então, mas vêm, se esforçam. Então, irmãos, a gente está acostumado a um mundo que traz as coisas tudo muito pronto para a gente. A comida tem que ser pronta, só falta alguém colocar na nossa boca. Então, se tudo é muito fácil, cada vez as coisas estão mais fáceis. Isso não acontece com o Evangelho. Nós temos que nos esforçar um pouco para ler a Bíblia, para ler a palavra, para orar, senão nós não vamos crescer, não vai. Eu não vou chegar e abrir, hoje você vai, irmão, aprender isso aqui. Mas se você não continuar lendo, isso que você ouve hoje vai sumir amanhã. Você vai esquecer. Então, por que eu estou exortando assim? Porque nós corremos o risco, irmãos, de abandonar esse Evangelho que é simples, que nos liberta, mas que é poderoso, como Paulo diz. O Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, amém? O Evangelho de Cristo é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Nós corremos o risco de abandonar esse Evangelho porque estamos achando que há alguma coisa a mais a se acrescentar na obra do Senhor Jesus Cristo. Mas foi Ele mesmo quem disse, está consumado. É Ele quem consuma a obra, quem faz, tudo depende dEle, do que Ele fez.
e Ele ressuscitou, está vivo e reina. É Ele quem nos salva, é o único Salvador. Não há nenhum outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Numa calça comprida, numa saia longa, numa gravata, nem terno, nem igreja, nem carteira de igreja alguma. Não, porque eu sou dessa igreja aqui, e a nossa igreja, né, tem o fogo. Onde tem fogo é no inferno. No inferno tem fogo. Na igreja não tem fogo, não. Na igreja tem o Espírito Santo, tem a palavra de Deus, tem a oração. Mas é verdade. Jesus nunca disse que na igreja ia ter fogo. Não é verdade? Fogo, ele se refere sempre ao inferno. Eu não sei porque o povo quer fogo na igreja. Eu não quero fogo na igreja. Eu quero água, eu quero bênção, né? Que o povo nasça do alto, mas fogo não, porque fogo é símbolo do juízo e nunca de bênção. Que fogo o quê? Para lá com fogo, né? Eu quero é estar debaixo da graça, da bênção do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Então veja aí, verso 8. Mas ainda que Paulo vai dizer que tanto seja ele ou seus cooperadores, representantes humanos de Deus. Ele diz, se for representante humano, seja qual for o missionário pregador, eu, Paulo, ou Timóteo, ou Silas, ou qualquer outro cooperador, ou Pedro, ou João, ou Tiago, qualquer homem desse que vos pregue outro evangelho. Olha só, como Paulo sabe proteger bem o evangelho verdadeiro. Ele diz que vos pregue evangelho que vá além, que ultrapasse os limites do verdadeiro evangelho que eu já mostrei a vocês, que seja maldito. Ele diz, ou eu, ou meus cooperadores, e aí ele se refere não só aos representantes humanos de Deus, mas até representantes celestiais. Se um anjo do céu, ele não está falando de demônios aqui não, viu? Está falando de um anjo bom. Esse anjo aqui é do céu, não é do inferno não, é um anjo bom. Então esse anjo aqui, Paulo está pensando em algum representante celestial. Ele está citando citou ele, citou outros obreiros, citou agora um anjo. Olha só, não importa se representantes humanos de Deus ou celestiais, se vierem e pregar um evangelho que vá além, que seja maldito. Você sabe o que significa? Isso é interessante, aqui nós podemos ver o quarto ponto. Nós vimos que no versículo 7, o evangelho ao qual os Gálatas estão em processo de desvio é a perversão do verdadeiro evangelho. Vimos que Paulo também diz aqui que esse evangelho ele é diferente do que ele tinha pregado, no verso 8, como ele disse, se eu, meus cooperadores, se nós, ou até mesmo um anjo do céu, vos pregar outro evangelho que seja maldito, que vá além daquele que nós já pregamos para vocês. Então ele está dizendo aqui que esse evangelho é diferente em qualidade daquele que ele tinha pregado. No ponto 3, que é o verso 9, nós vamos encerrar. Paulo vai dizer que eram os Gálatas mesmo que estavam abraçando esse falso evangelho. Como ele diz, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então ele quase repete o versículo 8, com algumas diferenças. E sobre ser anátema, ele mostra aqui, em quarto lugar, que esse evangelho que eles estavam abraçando é tão ruim, que ele lança uma maldição sobre aquele que quiser proclamar esse evangelho, tanto ele como qualquer outro, até mesmo um anjo, ele diz que seja maldito. Tudo que ultrapassar o verdadeiro evangelho, que seja considerado maldito, e não somente isso. Ele está dizendo que quando se acrescenta alguma coisa a esse evangelho, ou para quem deturpa esse evangelho, está debaixo de quê? De maldição. Então, implicitamente, ele está dizendo que quem prega esse evangelho é maldito e amaldiçoado, mas quem recebe também é. Estão entendendo? Quem recebe também é. Por quê? Porque não será salvo. Estará debaixo da ira, só há um que pode salvar. Se você abraça qualquer outra coisa que não seja o evangelho genuíno de Cristo, você está perdido. Você está debaixo da maldição, da ira de Deus. Dê um pulinho aí no capítulo 3 de Gálatas. Acompanhem comigo. Versículo 13. Capítulo 3 de Gálatas, verso 13. Cristo
nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Cristo, Ele se tornou maldito, assumindo os nossos pecados. Ele recebeu a ira de Deus e pagou com sua própria vida. Aquele que não tem Cristo como seu Salvador, do qual é a mensagem do verdadeiro Evangelho, é ele que vai receber a ira de Deus sobre sua própria vida. É nesse sentido que ele é maldito, ele está debaixo de maldição. A ira de Deus permanece sobre ele. Mas aquele que teve um substituto, que crê no substituto, que recebe a maldição em seu próprio lugar, ele está livre dessa maldição. Ele nos resgatou dessa maldição, que Paulo chama aqui de anátema. A palavra anátema tem em muitos outros lugares, nós não vamos abrir por causa do tempo, mas se refere àquilo que é consagrado a Deus sem esperança de ser redimido. Veja só. Desta forma, aquele que está destinado à destruição e maldição. Isso é ser maldito. Maldito é aquele que está destinado a ser punido pelo próprio Deus. Não tem resgate para ele. Ele está perdido, ele está debaixo da ira de Deus. Isso é alguém que é considerado maldito. Isso vem desde o Antigo Testamento. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso por causa da hora. E aqui no verso 9 ele repete dizendo, assim como já dissemos, não o que ele acabou de falar, mas o que ele tinha pregado para aqueles irmãos, ele já tinha ensinado aqueles irmãos. Aí ele diz: e agora repito, se alguém vos prega, estou no versículo 9 do capítulo 1, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, mais uma vez, seja anátema. E aí ele vem para o verso 10 e diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Provavelmente, os falsos mestres diziam que Paulo estava querendo agradar a homens. Por quê? Lembram que Paulo circuncidou Timóteo? Ele não circuncidou Timóteo no capítulo 16? Então talvez esses falsos cristãos aqui, ou esses judeus cristãos nominais, eles estavam afirmando para aqueles irmãos: olha, Paulo é uma coisa com vocês e outra coisa com o povo dele. Porque quando ele está no meio dos judeus, ele cumpre algumas das cerimônias judaicas. Lembram que Paulo cumpriu com um voto, no qual ele raspou a sua cabeça? Lembram que ele circuncidou Timóteo? Mas ele fez isso com um propósito de ter as portas abertas enquanto ele pregava para os judeus. E Timóteo era judeu, ele era filho de uma mãe judia, seu pai era gentil, mas ele devia circuncidar, porque Paulo começava, quando ele chegava numa cidade, ele começava a pregar o evangelho pelas sinagogas. Como Timóteo iria acompanhar Paulo e entrar nas sinagogas sem que fosse circuncidado? Então Paulo estava apenas usando uma estratégia para evangelizar, mas em nenhum momento ele circuncidou Timóteo para que Timóteo fosse salvo, não. Timóteo já era um salvo em Cristo. Em nenhum momento Paulo dizia que a circuncisão ou o cumprimento de alguma cerimônia da lei mosaica servisse para a salvação. É a mesma coisa se eu chegasse aqui para os irmãos e dissesse: irmãos, se vocês não participarem da ceia, vocês não serão salvos. Não, pode ser que o indivíduo não participe da ceia porque ele não é um salvo, né? E não queira participar porque ele não é um salvo. E não deve participar se não for um salvo. Mas colocar isso como uma necessidade que você deve cumprir para salvar, isso é mentira. Isso não está no Evangelho. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmão Rodrigo, correto. Faz menção a Deuteronômio, né? Isso. O que você está me perguntando é sobre a serpente de bronze, não é isso? É quando Jesus Cristo, ele vai fazer referência, assim como foi levantada em João 3, a serpente, na época de Moisés, assim também será levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas veja bem, como era que se dava a salvação ou a vida para aqueles que eram picados pela serpente no período em que Deus ordenou a Moisés para levantar a serpente de bronze? Todo que olhasse era o quê?
salvo, era curado, né? Por quê? Porque só olhava para a serpente quem tinha que ter o quê? Fé. Isso, é a verdadeira fé nele, na obra dele. Amém. É pela fé, justamente. Não precisa de mais nada. Agora, a verdadeira salvação vai implicar numa série de coisas que vão acontecer na minha vida, inclusive a santificação, que será um processo lento e é diferente na vida de cada um. Eu não posso, a vida do irmão não é igual à minha. O seu crescimento não é igual ao meu. Vai depender da sua busca também. Então, encerramos aqui no versículo 10 de Gálatas, quando ele diz que não procura agradar a homens, é por causa disso. Talvez ele fosse criticado, mas vocês sabem muito bem que Paulo ele era um servo de Cristo, como ele diz aqui, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Embora Paulo cumprisse com algumas tradições em algum período, no período de transição, enquanto ele pregava ainda para judeus e gentios, no trabalho de evangelização dele, depois nós vamos ver que Paulo vai se dedicar totalmente aos gentios. Mas os seus adversários eram quem procuravam agradar a homens, e não Paulo. Como Paulo mesmo vai dizer no capítulo 6, no versículo 13, pois ele diz: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa própria carne. Eles eram que queriam agradar os homens. Eles eram que queriam se vangloriar com essas coisas. E Paulo, ele joga aqui a acusação para eles. Então, meus irmãos, o que é que eu aprendi nesta noite? Com esse texto pequeno de Gálatas. O que é que você aprendeu? E aí? Você vai sair hoje à noite daqui? Sim, pastor, eu vim para o estudo, foi bom, mas eu não entendi nada, né? Espero que não seja isso. Mas que você saia daqui entendendo que não há o que acrescentar à obra de Cristo na cruz. Que nós não precisamos, irmãos, de fazer nada para sermos salvos. Quando eu digo isso, fazer nada, eu não estou dizendo que eu sou salvo e eu vou viver da forma que eu quero. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo aqui é que eu não posso fazer nada para me salvar, nem acrescentar a obra de Cristo. Não é necessário, ela é totalmente suficiente na minha vida. Quando você pecar, você deve correr para quem? Para Cristo. A quem você deve confessar seu pecado? A quem você deve pedir perdão? Em quem você deve crer? Deixa eu fazer uma pergunta. Se você pecar amanhã, e vai pecar, e eu também, seu pecado de amanhã já foi perdoado ou não? Foi ou não? Já? Amém. Todos os nossos pecados foram perdoados. Mas é claro que o Espírito Santo vai me levar ao quê? Ao arrependimento, à confissão. Claro que isso não acontece com todo pecado. Mas quanto mais eu buscar a Deus, mais sensível estarei à sua presença e mais acontecerá isso costumeiramente comigo. Mas todos os meus pecados já estão perdoados. Em Cristo a obra já foi feita, está completo. Agora é só uma questão de tempo para que essa salvação plena se realize na minha e na sua vida, terminando com a ressurreição do nosso corpo. Amém? Então a minha vida aqui é para Ele, é para a glória dEle, porque Ele me alcançou pela sua graça, pelo seu evangelho verdadeiro. Então Romanos 10 diz, que aquele que crê com o coração e confessa com a sua boca, será o quê? Será salvo, Esse que crê com o coração. Confessar é um processo. Sempre você vai estar ali, olha, o meu Salvador é Cristo. Eu creio nele. No momento da minha morte, eu vou estar me segurando não na minha vida, mas na obra dele, na cruz. Porque sempre nós teremos pecados que nos colocam numa condição de humildade e de dependência. Porque se a salvação dependesse de mim e de você, nenhum de nós seríamos o quê? Salvos. Hoje mesmo, se você tem condição de ser salvo por você mesmo? Hoje mesmo, olhe para a sua vida hoje. Por você mesmo, confiando em você, na sua santidade. Você tem coragem de dizer, não, eu sou 10, Eu sou 10 e eu não tenho pecado não, eu sou crente mesmo.
e eu sou salvo. Eu boto fé realmente que eu vou para o céu, porque eu sou o santo. Não vai um. Agora, se a sua confiança está no que Ele fez por você, e você entende que Ele está operando no seu coração, e lhe ajudando a crescer a cada dia, a abandonar o pecado e a se aproximar dEle, aí sim, aí é diferente.